Bom, então, acho que já está gravando. Vocês estão vendo a tela cheia projetada? Sim. Tá. Então, eu vou começar. Bom, gente, esse é um treinamento em grupo, né, que a gente está fazendo agora somente online depois da pandemia, né, sobre recursos de pesquisa bibliográfica nas bases de dados, nos periódicos científicos online, em todas as fontes de informação, os recursos bibliográficos que a biblioteca oferece para todos os cursos, todas as áreas da UFSCar, e esse é um pouco mais focado para a terapia ocupacional, mais para a graduação, no caso de vocês, né? Que é uma atividade dessa disciplina Construção do Conhecimento em Terapia Ocupacional, da professora Amanda. Bom, então, o que é o levantamento bibliográfico? Tá? O levantamento bibliográfico, também chamado de revisão de literatura, né, é quando o aluno ele vai fazer um artigo científico, ele vai fazer uma iniciação científica, um TCC, então ele tem que levantar tudo que já foi publicado sobre aquele assunto. Qual que é o estado da arte, do conhecimento científico sobre aquele assunto que você escolheu, que você vai se debruçar, né? Então, sempre a ideia é essa, a gente entender até onde que a ciência parou e dar um passo a mais, principalmente em nível de mestrado e mais ainda de doutorado, que tem que ter alguma inovação, algum acréscimo, né? Você não vai reinventar a roda. Ainda até quando é no nível, assim, de TCC, de graduação, de iniciação científica, mas principalmente o doutorado, né? O mestrado também, a ideia é dar uma caminhada em cima a mais do que já foi publicado, do que já foi pesquisado, tá? Bom, alguns critérios de confiabilidade da informação científica. Então, aqui a gente não está falando de informação no geral, que está na internet. A gente está falando de informação científica que tem alguns critérios de confiabilidade, né? Por que é uma informação científica? Por que eu posso confiar que é uma informação científica? Então, onde vocês vão pesquisar, se respaldar para estar confiando nessas informações, principalmente que vocês recebem da internet, né? Bom senso no uso dos sites. Preferir sites que são institucionais, que são governamentais, né? Que são de marcas, de empresas reconhecidas, né? Muito cuidado, né, nos últimos tempos com as fake news, tem sempre aqueles sites que você checa para confirmar se aquela notícia é verdadeira ou não, porque de repente você pode estar acrescentando ali na bibliografia do seu trabalho uma notícia que é fake news, né? A atualidade dessas informações, a autoria, quem é o autor, o responsável intelectual, né? Ele tem um currículo Lattes, né? O currículo Lattes ele é nacional, ele é só brasileiro, né? Mas ele tem um perfil no ORCID que é semelhante ao nosso currículo Lattes brasileiro, né? Então, você checar a história acadêmica desse autor, né? Se tem vínculo institucional, né? Parcerias com instituições governamentais, com empresas renomadas, reconhecidas, associações científicas, agências financiadoras, como o CNPq, como a FAPESP, né? Conteúdo realizado por pares. Tudo que qualquer artigo que é publicado numa revista, num periódico científico, ele passa por esse critério de validação, que é a revisão por pares, né? Que são membros ali do corpo editorial que vão avaliar o seu artigo, se ele entra ou não para ser publicado, né? E alguns índices bibliométricos, que a gente tem o FI, o fator de impacto, né? Que é lá da base de dados da Web Science, da editora científica Clarivate, e o Qualis da CAPES, que é um índice de avaliação nacional para os periódicos brasileiros, tá? Que a CAPES criou. Então, são algumas questões para vocês avaliarem, né? Então, onde nós vamos buscar todas essas informações científicas, essas publicações científicas, né? Não somente no Google, na internet, né?
Para isso, nós temos as bibliotecas, né, os serviços bibliotecários, tá? Que tem várias fontes de informação científica, tá? Então, tem ali uma foto da BCO, da entrada, que a gente tem o nosso acervo físico aqui de livros impressos, tá? Que vocês podem consultar de casa, mesmo pelo nosso site, entrando no nosso catálogo online, que ele pode ser consultado tanto aqui nos computadores e nos terminais, como vocês podem consultar de casa pelo site, tá? O nosso catálogo online, ele espelha tudo que a gente tem aqui, não só impresso, como alguns materiais online, né, como as normas da ABNT também, né? A gente tem o serviço de empréstimo entre bibliotecas, que é um serviço físico também, que é para emprestar livros de outras bibliotecas que a gente tenha convênio. Então, de repente, você precisa de um livro científico da sua área, que a gente não tem aqui, mas tem na Unesp, tem na USP, tem na Unicamp, né? Às vezes até uma biblioteca em outro estado, uma outra federal, tem como a gente emprestar, vem por correio, por malote, tá? Vocês ficam 10 dias úteis com o livro, então tem essa possibilidade também. Pode fazer a solicitação de compra, mas vocês sabem que é uma coisa que demora mais, depende de verba, né? Então, de repente, você tem mais pressa para conseguir esse livro. Se é uma biblioteca que a gente tem convênio, dá para emprestar por um tempo, tá? E a gente tem o serviço de comutação bibliográfica, né? Que eu comentei com quem fez o treinamento de orientação individual comigo, que é o chamado serviço de comute, né? Que é para troca de cópias de artigos científicos entre as bibliotecas, tá? Então, a gente não tem acesso a determinada revista, determinado periódico, que a USP tem, então eu peço uma cópia para as bibliotecas de lá, elas me mandam o PDF do artigo, tá? Bom, aqui as informações online digitais. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte que eu passei aqui, das informações do acervo físico? Vocês podem me interromper, tá? Só não escrever no chat, porque eu não estou conseguindo ver o chat agora, é só falar pelo áudio, tá? Pode me interromper e perguntar. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte do acervo digital, tá? Então, são as publicações online, as coleções online. A gente tem a biblioteca virtual da Pearson, tá? Que são e-books em várias áreas do conhecimento que vocês têm acesso. Tá? Eu não sei se vocês já entraram, mas a gente tem um tutorial de acesso nos canais do YouTube, no site da biblioteca também. A gente tem os e-books assinados, tá? Que estão no portal de periódicos da CAPES, a maioria, que são livros científicos, né? Que são assinados. Então, online não tem só os artigos de revistas, tem e-books também, e geralmente eles são separados por capítulo, tá? Você vai baixar partes do livro. Algumas bases de dados deixam você baixar o livro inteiro de uma vez, mas geralmente ele está separado por capítulo. A gente tem o famoso portal de periódicos da CAPES, né, que eu falo bastante lá nos treinamentos, nas orientações individuais com os alunos, né, que é o grande portal que o governo federal criou para reunir a literatura científica internacional para os pesquisadores brasileiros. Então, vocês vão usar muito o portal de periódicos da CAPES, esse coloridinho aí do meio, principalmente a partir do mestrado, tá? Então, ali tem várias bases de dados, com várias revistas científicas, né, que são os periódicos científicos dentro, tem muitos e-books também, muitas teses e dissertações, né. A gente tem também o repositório institucional da UFSCar, o RI, que acho que vocês já ouviram falar, né, que é a nossa base de dados da produção intelectual da UFSCar, tá? Então, começou com as teses e dissertações de todo mundo que se formou aqui, em todos os cursos de mestrado e doutorado, tem que depositar a tese e dissertação ali. Só não deposita quem, por algum motivo, vai patentear alguma coisa e não quer ficar em domínio público, tá? Porque não é obrigado, mas a maioria coloca ali, né, para colocar o conhecimento científico em acesso aberto, em domínio público, né? E agora estão entrando os TCCs de graduação,
né? E estão entrando dados de pesquisa também para serem reaproveitados por outros pesquisadores que precisem daqueles dados para não se perder. Então, estão entrando também as dissertações, vão entrar artigos científicos também, tá? E eu comentei antes, lá na parte do acervo físico, nosso catálogo online Pergamo, ele não mostra só acervo impresso, ele mostra alguns materiais online que a gente tem também. Então, ele mostra as normas da ABNT, que é uma base de dados que a gente assina também, das normas técnicas da ABNT de várias áreas. E aí vocês têm que logar com a senha de vocês no Pergamo para conseguir abrir o PDF da norma, para consultar ela, só que não consegue baixar a norma nem imprimir. É só para vocês visualizarem e consultarem. As normas que todo mundo de todos os cursos vão usar são as normas de documentação, né? Que são as normas lá para vocês fazerem as citações, as referências, essa daí todo mundo vai usar. Aí a gente tem outras normas de especificações técnicas, por exemplo, que o pessoal de engenharia usa muito, né? Aí vai depender da área, do que o aluno está pesquisando, né? Alguém quer perguntar alguma coisa dessa parte? Vocês vão me interrompendo, tá? Bom, como acessar as fontes de informação online? Tá? Então, aqui a gente está falando de fontes de informação impressas, lá até a década de 90 são impressas, e 90 para trás, né? E agora as fontes de informação online também. Então, isso que a gente tem que ter claro, a gente tem dois formatos aí, já de vários anos para cá, né? Então, para acessar esses conteúdos, essas publicações online, as bibliotecas criam tutoriais, que se vocês entrarem na internet, tem tutoriais das bibliotecas das universidades federais, da USP, Unesp, Unicamp. A gente tenta criar alguns guias, alguns manuais, tutoriais, para ajudarem vocês a consultarem esses materiais, tá? Como, por exemplo, as normas técnicas da ABNT, o portal de periódicos da CAPES, a biblioteca virtual da Pearson, os catálogos online das bibliotecas que estão na internet. Então, você consegue saber lá o que a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro tem, né? E uma coisa interessante, por exemplo, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é a nossa biblioteca depositária, né? Então, existe uma lei, então, você quer saber todos os livros que foram publicados num país. Tem que obrigatoriamente ter o exemplar desse livro lá na Biblioteca Nacional. Todo mundo que publica um livro no Brasil deveria obrigatoriamente deixar pelo menos um exemplar lá. Então, o catálogo online da Biblioteca Nacional é um grande espelho de tudo que já foi publicado no Brasil, tá? Então, o Sistema de Bibliotecas da UFSCar, o SIB, Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar, tem um grupo de trabalho que é esse Capacite, Capacitação em Informação e Tecnologias Educacionais, um grupo de trabalho de bibliotecários que cria esses manuais aí, que estão no site da BCO, no site do SIB, do Sistema de Bibliotecas, e nos canais do YouTube, tanto da BCO como do SIB, tá? Então, muito do que eu estou falando aqui vai estar... É mais didático vocês tentarem entrar nos canais do YouTube, tá? Tanto do SIB como da BCO. Bom, o portal de periódicos da CAPES. Esse é o nosso principal foco nos treinamentos, nas orientações individuais, principalmente o pessoal de mestrado e doutorado. Então, o portal de periódicos da CAPES, esse símbolo coloridinho aí, é um grande portal que a CAPES criou, né, para os pesquisadores brasileiros, para tentar reunir uma grande parte da literatura científica internacional num único local. Não é tudo que existe, tem coisa fora dali. Tanto coisas pagas, que o governo não tem verba para pagar, como de acesso aberto, que não estão ali, não faz a varredura ali, tá? Mas muita coisa o portal de periódicos puxa, tá? Ele reúne ali o que o governo assina com verbas, coleções assinadas, e ele rastreia também em bases de dados de acesso aberto,
tá? Que estão em domínio público, como, por exemplo, interessante para a área da saúde, a BVS, Biblioteca Virtual em Saúde da BIREM, a PubMed, tá? Um exemplo de a ERIC da área de educação, né? Que são bases, o Cielo, que é multidisciplinar, Brasil, América Latina, são bases de dados de acesso aberto que o portal de periódicos rastreia também e pesquisa nelas. Só que como elas são de acesso aberto, elas estão em domínio público, elas estão soltas na internet, qualquer pessoa entra e acessa, elas não estão presas no portal. O portal vai nelas e puxa. O que está preso no portal são as coleções pagas assinadas, que é pago com verba. Fora daqui, vocês só conseguem usar na internet da UFSCar, seja da rede cabeada nos computadores, desktop, notebook também, e na Hi-Fi, na rede sem fio. Tá? Fora daqui é pelo acesso remoto, antigo acesso proxy, que é com a senha do CAF, Comunidade Acadêmica Federada, tá? Para assinar o que é pago, assinado, porque aí você tem que logar com a sua senha de aluno, de funcionário, de técnico ou de docente, tá? Bom, qualquer dúvida do portal de periódicos H, vocês podem me perguntando. A grosso modo, ele tem várias bases de dados, tá? Que podem ser multidisciplinares ou especializadas em algumas áreas, tá? E tem muitos periódicos científicos, que são as revistas científicas, tá? E fora isso, tem outros tipos de materiais também. Tem teses e dissertações, tem e-books, tem normas técnicas, aí vai depender da área, tem até outros tipos de materiais. A gente tem bases de dados de imagens, de recursos audiovisuais, a gente tem as bases de dados da área de música, por exemplo, que tem até MP3 que toca música lá dentro. A gente tem a Prival Pictures, editora Ovid, que é uma base de dados para a área da saúde, de recursos audiovisuais, que tem as imagens do corpo humano inteirinho, né? E inclusive focado para áreas, não só para a área da saúde, para medicina, enfermagem, mas também para odontologia, para esportes, para acupuntura, né? Então, é muito interessante, assim. Então, a gente tem outros tipos. A gente tem as bases de dados da área de química, onde você tem uma tela tipo do Paint, que você consegue montar a estrutura, a molécula, você vai e faz o desenho, ele busca artigos que tem aquela molécula, aquela substância, daquele desenho que você fez lá dentro, né? Então, a gente tem, assim, recursos bem sofisticados. Da área de música, tem a MP3 que toca, tem a partitura que abre dentro da base, tá? Bom, então aqui um exemplo do portal de periódicos da CAPES, onde vocês de casa vão logar pelo acesso CAF para aparecer ali que está sendo acessado pela UFSCar. Se não, se você entra normal sem colocar senha, estando fora da UFSCar, você só vai ter acesso ao conteúdo público gratuito, que é o que a gente indica para universidades que são menores, que são particulares, que não têm uma verba alta para assinar. Então, eu indico essa literatura aí, entra no portal de periódicos da CAPES, tem lá, você vai ter acesso ao conteúdo público, né, de acesso aberto. Bom, a gente tem várias formas de busca, a busca por assunto, que são as palavras-chave, as keywords, né? De preferência em inglês, porque a maior parte da literatura científica que está aqui é internacional, então ela vai estar em inglês. Inglês é a língua, o idioma da ciência, né? Então, para você ter uma chance maior do seu artigo conseguir ser publicado em um periódico de mais renome internacional, de mais impacto, uma base de ser indexado numa base de dados mais famosa, né, mais conhecida como Web of Science, por exemplo, de preferência você tem que escrever o artigo em inglês, né? Então tem que ter esse treino aí da escrita científica em inglês. O ideal é você mesmo já escrever em inglês, não depois, você terminou o artigo e você paga para alguém traduzir. O ideal é aprender as técnicas de inglês científico e você mesmo já escreveu o artigo em inglês, para ele ter mais chance de entrar nesses periódicos internacionais que são indexados nessas bases de dados, né? Então, para pesquisar aqui, buscar assunto, você vai procurar usar palavras-chave,
né, que são termos técnicos da área em inglês, evitar termos da linguagem natural e de preferência em inglês. Que o inglês vai ser o mais certo de você rastrear. Mesmo que o artigo, que a tese de dissertação, que a patente, esteja lá naquela língua original, uma língua mais desconhecida, mais distante, sempre vai ter o título, resumo, as palavras-chave em inglês, tá? As bases de dados, essa parte de lista de bases de dados, de periódicos, a gente pode entrar depois, no final, se der tempo, se vocês quiserem. Até talvez algumas das alunas que fizeram orientação comigo podem entrar, né? Senão eu mesma entro. Tem como você separar, principalmente as bases de dados dos periódicos, as revistas, você pode, a gente tem as multidisciplinares, as bases que cobrem todas as áreas, mas as bases elas podem ser especializadas numa área. Especializada na área de TO, tem a OtSeeker, não sei se vocês já ouviram falar. E as revistas também, né? A gente pode separar por área. Geralmente as revistas são mais especializadas, periódicos. A parte de terapia ocupacional está junto com fisioterapia, porque fisioterapia é uma área que tem um pouco mais de literatura, um pouco mais antiga, né? A TO é mais recente e menor, então eles juntaram, porque são áreas correlatas, né? Assim como eles juntam geriatria, gerontologia também está junto, tá? Bom, acesso CAF, que eu falei para vocês, Comunidade Acadêmica Federada, que é o antigo acesso proxy, acesso remoto, que é a senha que vocês vão utilizar, o número da UFSCar e a senha que vocês usam nos demais sistemas da UFSCar, como Sigla e Duroan, que vocês vão logar no portal de periódicos da CAPES quando vocês estiverem fora da universidade, para poder garantir o acesso às coleções pagas assinadas, e vai aparecer lá para vocês que vocês estão logando pela UFSCar, não vai aparecer que está tendo acesso só ao conteúdo público gratuito, tá? Então, sempre que vocês forem fazer suas pesquisas de levantamento bibliográfico, revisão de literatura, no portal de periódicos da CAPES fora daqui, não pode esquecer de logar com a senha do CAF, e tem o tutorial no site da BCO, tá, de como fazer isso mais detalhado, e tem no site da SIM também, da Secretaria de Informática. Aqui, de novo, o portal de periódicos da CAPES, né, que eu comentei com vocês. Agora a gente tem a opção dos e-books dos livros, que é mais recente, tá? Essa página inicial do portal de periódicos da CAPES sempre tem algumas notícias de treinamentos que eles dão, são treinamentos gratuitos, online, rápidos, que eles fazem nas grandes áreas, ciências da saúde, humanas, é interessante vocês fazerem, tá? Sempre fica nesse carrossel de notícias, tá? E agora está tendo, principalmente para pós-graduação, uma maratona de treinamentos em vários temas de interesse dos pesquisadores, né? Eles fizeram uma primeira maratona de treinamentos, agora eles estão fazendo uma segunda essa semana, que inclusive estou tentando participar também, está sendo das 6h30 às 8h30. Geralmente eles fazem esse horário, que é um horário assim fora do expediente, né, para os bibliotecários e tal. E tem esses treinamentos online, gratuitos, de mais ou menos uma hora, que eles fazem ao longo do ano e fazem por grandes áreas, que é interessante vocês estarem participando. São treinamentos mais básicos, assim, tá? Tem lá das ciências da saúde. Bom, aqui eu citei algumas bases de dados que seriam interessantes para vocês, tá? Eu coloquei em saúde em geral, tá? Porque, assim, especializado em PO, a OtSeeker, tá? Que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a única, sim, especializada mesmo em terapia ocupacional. Para a área da saúde, o que é referência em termos de base de dados, se vocês forem fazer uma seleção para fazer aí o TCC, iniciação científica ou algum artigo científico? A BVS, da BIREM, Biblioteca Virtual em Saúde, que é lá do DEX, de Escritores de Ciências da Saúde, que é o tesauro, lá o banco de palavras-chave dela, que acho que vocês ouvem falar muito de BVS e DEX, né?
A Medline ela vai ter duas entradas. Se vocês pesquisarem ela lá no portal de periódicos da CAPES, vai aparecer duas Medline. Essa primeira de cima é pública, é pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Quando é um órgão governamental que provê, geralmente é gratuita, de acesso aberto. Tá? E essa Medline, que é de coleções pagas, que é da editora Ovid, tá? Que é a empresa que vende, então ela é assinada. Tá? A Cochrane Library, a Primo Pictures, que é da editora Ovid também, eu não coloquei ali, que ela é paga também, que é aquela base de imagem de anatomia, que eu comentei com vocês, que é bem interessante, principalmente quem é da área da saúde entrar para dar uma olhada, né? Você consegue baixar as imagens, imprimir, você consegue rodar as partes do corpo humano, é muito interessante. E aí eles fizeram essas últimas atualizações focadas em algumas áreas, como acupuntura, odontologia, educação física, então é muito interessante. A Embase, que há muito tempo o pessoal da saúde pedia para assinar, recentemente voltou a ser assinada pela editora científica Elsevier, que é a mesma editora lá, a base de dados Scopus e Science Direct. A Ovid Journals Full Text, que é da editora Ovid, né, são periódicos, journals, né, sempre são chamados de journals, com texto completo, full text. Clinics Collection, da editora Elsevier, que também é uma assinatura recente, né, de textos completos, da Carger, de textos completos, e essa outra, ela é da área da saúde, mas ela é mais focada para a enfermagem, tá? Quando a gente fala que a base ela é referencial com resumo, é porque mesmo assinada, ela só dá acesso ao resumo, ela não dá acesso ao texto completo mesmo sendo assinada, tá? Quando a gente fala que é de texto completo, é porque dá acesso ao texto completo. Porém, em algumas bases de dados, de repente você está lá na Medline da Ovid, ela é assinada só referencial com resumo, mas vem algum texto completo lá. Vem porque ela está puxando do pacote da assinatura do portal, alguma base de dados assinada tem o texto completo, então ela linka e puxa. Tá? Vocês querem perguntar alguma coisa até aqui? Bom, aqui algumas bases de dados multidisciplinares que cobrem todas as áreas. O Cielo, que acho que é uma base que vocês já conhecem, porque é a primeira, geralmente, que a gente apresenta para a graduação, porque ela pega ali mais Brasil, América Latina, tem muita publicação, muito periódico brasileiro, muito autor brasileiro, né? E é de acesso aberto, acesso gratuito, né? Pega ali Brasil, países da América Latina, então tem muita coisa em português, em espanhol, geralmente é a primeira base que a gente aprende para graduação, para especialização, quando o aluno só vai fazer o trabalho ali em publicações em português, né? A Web of Science, que é a WOS, que é a base de dados mais famosa que a gente tem no mundo, a mais de referência, né? Da editora Clarivate, antiga Thomson Reuters. A Scopus, que é concorrente da Web of Science, que é uma base de dados multidisciplinar também referencial com resumos da editora científica Elsevier. A Science Direct e a Scopus são da Elsevier, né? Assim como ali eu coloquei também a Embase, né, que é Embase da História da Saúde, a Sage Journals Online, né, eles colocam geralmente o nome Journals, Ovid Journals, Sage Journals, são periódicos de várias áreas, ali daquela editora, no caso aí da Sage. E a Springer Link, que é uma base de dados multidisciplinar, que foi, acho que a primeira que dava a opção de você baixar o e-book em formato EPUB, que é um outro formato, de leitura, que deixava você baixar o livro inteiro de uma vez e não por pedaço, a maioria das bases é por capítulos, né? É uma base de textos completos multidisciplinar, a Springer. Ele faz bastante webinário, bastante seminário, a gente sempre está recebendo. Bom, aqui, vocês têm alguma pergunta aqui das bases? Eu vou começar a entrar em algumas dicas e técnicas de pesquisa para o levantamento bibliográfico. Agora seria uma outra parte. Tem alguma pergunta até aqui?
sobre as bases de dados. E eu não coloquei aqui na lista da especializada em TO só o OutSeeker mesmo, tá? Depois, se vocês quiserem, eu coloco, na hora que eu fechar aqui, eu coloco lá no chat, certinho o nome. Bom, algumas dicas para o levantamento bibliográfico, tá? Também chamado de pesquisa bibliográfica, revisão de literatura, tá? Algumas dicas, quando você vai ali pesquisar lá no portal de periódicos da CAPES, nas bases de dados, nas revistas científicas, né? E onde você vai encontrar sempre lá a pesquisa simples, a pesquisa avançada, os truncamentos, os tesauros, que são os bancos de palavras-chave, que estratégias de busca você vai usar, tá? Que palavras-chave, que keywords, que termos de pesquisa você vai usar, tá? De preferência em inglês, como eu falei para vocês, né? O inglês é o idioma da ciência. Evitar linguagem natural, termos coloquiais, tem que ser termos técnicos científicos da área, que você vai pegar da própria literatura, dos livros científicos, dos artigos científicos, e dos tesauros, também da área, desses livros que tem de vocabulários, esses índices de assuntos, né? Esses livros de terminologias da área, é daí que você vai extrair, ou com o próprio orientador também, né? Quais são os termos científicos mais utilizados ali na literatura para se referir àquele seu termo lá de pesquisa, tá? Bom, então você vai anotar essas palavras-chave, né? Esses termos técnicos científicos da sua área, que vão ser extraídos de artigos científicos, de teses e dissertações, de dicionários e enciclopédias especializados lá na sua área. Você vai conversar com os pesquisadores, especialistas, docentes, né? Seu orientador, tá? E os tesauros, que são os bancos de palavras-chave, como, por exemplo, lá o BECS, os escritores de ciências da saúde, lá da BVS, da BIREM, da Biblioteca Virtual em Saúde, tá? Aqui um exemplo da hierarquia dos tesauros, como é lá na BVS, tá? Onde a gente vai ter um vocabulário controlado, um controle das palavras-chave ideais para você usar nas pesquisas, não é qualquer palavra-chave, né? Então, tenta-se fazer uma organização e controle, né, dessas palavras-chave, desses descritores de assunto, indicando quais são os ideais para você utilizar, tá? E aí vai ter um sistema hierárquico onde se vai dos assuntos mais gerais para os mais específicos, como uma árvore, né, que vai desmembrando, né? Então, o tesauro daquela área é um banco de palavras-chave, termos técnicos científicos da área, é um vocabulário controlado, né, onde se tenta ir fazer também essa organização hierárquica dos assuntos mais gerais para os mais específicos. Aqui um exemplo lá do tesauro do BECS, de novo, da BVS, né, onde ali em cinza no final, cada termo vai ter uma fichinha, tá? Onde vai ter esse assunto em português, inglês e espanhol, vai ter uma definição desse conceito, vai se mostrar os sinônimos, o termo mais geral, mais específico, os termos relacionados, os termos não use, que são os termos sinônimos que você deve evitar usar, é para você usar aquele que eles indicam como ideal para você pesquisar naquela base. Sempre lembrando que a maioria das bases não deixa você consultar o tesauro, não tem o tesauro para você consultar. Então, o que a gente indica é consulta os tesauros das bases da sua área que você consegue consultar, que nem vocês da área da saúde, TO. Consulta o tesauro, o DEX, que é o tesauro da BVS, consulta o MESH, Medical Subject Regis, que é o tesauro da PubMed, que lá vai estar tudo em inglês, né? Não vai estar as 3 versões português, inglês e espanhol, porque a BVS mais Brasil e América Latina. Consulta, pega as palavras-chave de lá e aí vocês jogam nas bases que não tem o tesauro para vocês consultarem. Então, elas acabam sendo referência. A BVS, o DEX mais Brasil, América Latina, porque tem inclusive a tradução para o português, para o espanhol. O MESH lá da PubMed só em inglês, que já é uma referência internacional, né, que é lá da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Então, vocês vão fazer assim. Inclusive, o Ministério da Saúde tem um tesauro pequenininho só em português lá no site deles também, e de repente é uma opção também, mas só em português. Tá?
Aqui o Mesh, da PubMed, que quando você entra lá, você vai ter naquela setinha, aquela caixinha combo ali, você vai ter várias opções, uma delas é um Mesh. Aí você vai entrar ali no termo, depois você pode montar a caixinha ali, naquela caixinha em branco de PubMed Search Builder, você pode montar a expressão ali mesmo e mandar buscar os artigos, né? Então, ali, pulmão, lung, né? A mesma palavra, só que tudo em inglês. Aí tem a fichinha dele ali, né? Os subassuntos e tal. Então, são as principais referências para todas as áreas da saúde. Tá? Bom, se tiverem alguma dúvida até aqui, me interrompam. Técnicas de pesquisa, tá? Pesquisa simples. Quando você entra numa base de dados, tipo tem o Google, que tem uma única caixa de pesquisa, para você jogar a palavra-chave ali, tá? Algumas dicas que a gente dá. Procurar usar termos mais precisos e inconfundíveis, mais diferentes. Evitar termos muito genéricos. Tipo, educação, uma coisa muito ampla, assim, muito genérica. Evitar. Procurar termos mais diferentes, mais precisos, mais inconfundíveis. Sobrenomes de autores, evitar os prenomes, principalmente abreviados, tá? Procurar usar esses termos mais diferentes, menos comuns no título, né? Não precisa incluir acento, artigo, preposição, tá? E, como sempre, lá, como eu falei, preferir em inglês. Está em dúvida da língua? Porque se vocês ficarem mudando a língua, vai dar resultado diferente. Então, usa em inglês, que é mais certo. A não ser que seja um assunto que só existe naquela língua, você vai entrar numa base de dados que é numa revista que é tudo naquela língua, aí você vai ter que usar, sei lá, naquela língua, por exemplo, francês, né? Mas, de modo geral, sempre inglês é o mais seguro, né? E o mais abrangente de rastreio também. Os operadores booleanos, que se vocês forem numa caixinha em branco que tiver que montar a string, a expressão de busca, vocês vão ter que digitar eles, tá? Senão, eles já vão estar inseridos ali na caixinha como vocês só vão escolher ali do lado, tá? Se vocês querem o end, o or ou o not, tá? Aí a gente tem alguns exemplos aqui, tá? De um tema de pesquisa, saúde preventiva de idosos no Sistema Único de Saúde, no SUS, tá? Aí, como funcionam os operadores booleanos? O AND, né? Que ele vai restringir a operação, ele vai te trazer menos materiais, porque ele só vai trazer aquilo que tenha os dois assuntos simultaneamente ao mesmo tempo, que está ali na interface dos dois conjuntos, tá? O OR, então, o AND você vai usar para assuntos diferentes, tá? Quando você está montando ali a string de expressão de busca. O OR, ele amplia a operação, ele traz mais resultados, porque ele traz documentos que tenham ou um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo, né? E aí, você vai usar o OR principalmente para sinônimos, tá? Termos correlatos, quando tem variação de língua. Você quer pesquisar o mesmo assunto em línguas diferentes. Então, você vai colocar, sei lá, Brasil conhece Brasil com Z. Brasil conhece OR Brasil com Z. Por exemplo, você está pesquisando do Covid. Covid, OR Covid-19, OR coronavírus, OR SARS-CoV-2. Alguma coisa plural, singular, você pode usar o OR, tá? Que é para contemplar essa variação. O NOT, ele é excludente, ele exclui termos de pesquisa, então ele vai acabar trazendo a mesma coisa, né? Ele recupera documentos que não tenham aquele termo que você excluiu, tá? Termo exato. Quando você tem lá um termo composto ou até uma frase, né, que tem ali um artigo, uma preposição no meio, você usa aspas, isso já é de praxe, tá? O truncamento, ele vai depender da base, esse símbolo, tá? Esse caractere. Se vocês tiverem dúvida, é sempre bom consultar lá o help, o tutorial da base, que às vezes pode ser que mude. Em alguma base é o asterisco, em outra é o cifrão, costuma ser esses dois. Então, vocês vão usar para quê?
para variar ali uma letra, que nem lá o Brasil com S, Brasil com Z, né? Woman, plural, singular. E também quando você não te importa o prefixo ou sufixo da palavra, né? Você trunca ali e ele busca tudo que tiver com aquele mesmo radical. Proximidade, que é menos conhecido, menos usado, tá? Para buscas mais assim, mais certeiras, rastreiam mais, né? O pesquisador está ali há muito tempo. Ele tem como delimitar a quantidade de palavras entre os termos, tá? Eu quero a palavra idosa e SUS com até 4 palavras de distância na frase. Eu quero o termo SUS, a sigla SUS, e a palavra idosos com até 3 palavras de distância na frase. O parênteses, a gente usa o parênteses e o colchetes, na verdade, né? Eu não coloquei o colchetes aqui, mas a gente usa para montar string da expressão de busca, tá? Então, cada bloco de assunto, né, você vai colocar ali, para iniciar e fechar a expressão de busca, string, você vai usar o colchetes. Começou, fechou, colchetes. Dentro, os blocos de assunto é entre o parênteses, tá? Então, idoso or aged, sistema de saúde por extenso, or SUS, que é a sigla. Então, or ali no meio, end para ligar os blocos de assuntos diferentes, tá? E ali se excluiu pessoa velha, not esse termo, tá? Então, o parênteses é usado para agrupar semelhanças, que vão geralmente estar os sinônimos ali, o mesmo assunto, sinônimo no bloco de assunto, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa aqui das técnicas de pesquisa? Os filtros que as bases de dados fornecem, principalmente, tem os filtros de praxe que eles separam algumas bases pelo que está em acesso aberto, o que não está, o que está em texto completo, o que não está, o ano, subassuntos, né? E também por língua, né? Por país, às vezes, por autor também, às vezes por revista, por tipo de material de documento, né? E então eles fazem esses refinamentos assim, e dependendo da base, eles fazem até mais específico. Da área de saúde, eles colocam assim o tipo de estudo, prognóstico, diagnóstico. Dependendo se é uma base muito especializada naquela área, eles fazem subdivisões mais específicas ainda. Na área da saúde por faixa etária, essa pesquisa de saúde para criança, para idoso, eles dão uma facilitada através desses filtros de refinamento, né, para facilitar para os pesquisadores. Tá? Bom, um resumo das técnicas de pesquisa, né? Agrupe os seus termos por semelhança utilizando o conector OR, os sinônimos ali que você vai variar do mesmo assunto. Os assuntos diferentes você vai usar o AND, entre os blocos de assunto diferente, e o NOT para você excluir um termo indesejado, né, que você não quer que venha nos seus documentos, ali no resultado dos seus documentos, tá? Sempre procurar consultar os tutoriais, os helps das bases de dados, que tem algumas tips lá, dicas de pesquisa, tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, como eu falei lá do criador de truncamento, em algumas eles preferem o asterisco, em outras o ponto de interrogação, né? Em outras o cifrão. Então, é bom vocês consultarem para ter certeza que alguns detalhes mudam, tá? Bom, o Google Acadêmico. A gente sempre recomenda aqui na universidade, né, em termos de literatura científica, utilizar o Google Acadêmico, porque ele é uma ferramenta de busca, ele não é uma base de dados, tá? Ele é uma search engine, uma ferramenta de busca, só que ele busca só informação científica, ou seja, ele não traz lixo a blogs, páginas pessoais, tudo que não é científico. Ele só busca informação científica porque ele só varre nas bases de dados, repositórios institucionais, na literatura que é científica e que é acadêmica, então ele é mais seguro, né? Só que ele respeita os direitos autorais, então muitos artigos que vocês vão tentar achar através dele, ele vai bloquear e vai falar que tem que ir no site da revista, do editor e comprar o artigo, tá?
Agora, já no Google normal, já a coisa é mais liberada, não se tem muito controle de direitos autorais. Então, você vai acabar achando muita coisa, PDF, que o Google Acadêmico não te mostra ou não te permite entrar, você entra pelo Google normal, tá? Porque aí o Google normal vem tudo. Não tem nenhum critério científico, tá? Mas para vocês terem uma validação científica, um respaldo científico, é melhor pesquisar pelo Google Acadêmico. Lembrando que é uma ferramenta de busca, não é uma base de dados, tá? Bom, as referências aqui, eu vou colocar o vídeo, pretendo colocar no YouTube depois e vou mandar anexado por e-mail para vocês, tá? Aqui são os nossos contatos do e-mail do atendimento.bco, que é da chefia aqui do Departamento de Referências de Atendimento ao Público, treinamentos.bco, que é o meu e-mail, se vocês tiverem dúvidas sobre os treinamentos, né? Tanto em grupo como as orientações individuais. Aí tem o site da biblioteca, que tem muitos tutoriais, tem o nosso canal do YouTube da biblioteca também, que tem muitos tutoriais, videoaulas de como pesquisar nas coleções online, no YouTube do CIB também, do Sistema de Bibliotecas, e a gente tem o nosso Facebook, o nosso Instagram, que a gente está sempre divulgando as novidades, as notícias, os eventos, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida aqui. Eu só vou colocar ali no chat o nome daquela base de dados especializada em TO, tá? Alguém quer entrar para fazer alguma pesquisa para mim, projetar, alguém que já fez o treinamento, a orientação, fiquem à vontade, se quiserem projetar alguma coisa, porque eu acho que eu vi alguns nomes, algumas fotos de algumas alunas que fizeram orientação comigo não faz muito tempo. Se quiserem, eu paro a gravação também, não tem problema se vocês não quiserem que grave, né? Não sei se alguma de vocês que já começou alguma pesquisa para o TCC, para iniciação científica, quer entrar. Eu tenho um vídeo lá no canal da BCO, de uma oficina de pesquisa que eu ministrei na pandemia. Lá eu pesquiso as bases de dados, as revistas por área, né? Eu sempre indico nas orientações. Alguém tem alguma pergunta? Está todo mundo em silêncio. Eu acho que eu vou parar a gravação, então. Estão falando ali no chat que está tudo certo. Ninguém tem dúvida de nada, agora é o momento de me perguntar.